pois era considerado um ajudante importante, já que buscava estar sintonizado com os anseios dos demais, firmado em um propósito de integração. Caio era um garoto determinado e seus feitos junto à Patrulha Lobo, da qual era monitor, já pontuava sua característica como um grande líder. Contudo, um trágico acidente rompeu essa trajetória bonita que ele estava construindo. O trem onde Caio Martins estava, juntamente com um grupo de escoteiros e que seguia de Belo Horizonte com destino a São Paulo, se chocou em outra locomotiva, que vinha no sentido contrário, na madrugada de 19 de dezembro de 1938. Muitas pessoas se feriram e Caio, mesmo abatido e machucado, participou de todos os trabalhos de resgate e socorro aos feridos. Chegou a recusar ser transportado para atendimento imediato, alegando que haviam vítimas que necessitavam mais do que ele. Sob essa justificativa, afirmou ainda que o escoteiro caminha com as próprias pernas. Ao finalizarem os resgates, Caio foi levado para a Santa Casa de Barbacena, onde foi internado e constatou-se que ele estava com um traumatismo abdominal e uma hemorragia interna. Infelizmente, seu quadro se agravou e às 14 horas do dia 20 de dezembro, Caio Viana Martins faleceu ao lado dos pais, aos 15 anos. Seu ato heróico foi reconhecido e comoveu a todos que vivenciaram os seus esforços para salvar tantas vidas. Mesmo com a pouca idade, Caio Martins soube colocar em prática os valores do escotismo, deixando um legado que se perpetua e segue como um exemplo fraterno e de amor ao próximo, que influencia gerações. E para homenagear o escoteiro do Brasil, convidamos o senhor Inácio Castagnon, diretor administrativo no Grupo Escoteiro Lis do Amanhã e autor da primeira obra literária de Caio Viana Martins, para falar sobre os trabalhos em prol da sua memória. Senhora Prefeita de Matozinhos, vice-prefeito, vereadores, representantes de autoridades, de organismos estaduais e até mesmo federais aqui presentes, é com a grata satisfação que aqui hoje estamos visitando essa cidade, como diz o hino, maravilhosa. E quem gosta, gosta mesmo, não é mesmo? Então, essa história é realmente muito emocionante. E hoje, aqui, para minha alegria e grande felicidade, acabo de reconhecer novos membros da família Caio Viana Martins, que ali estão, a quem eu os cumprimento com muita alegria. Dona Eunice, aqui do meu lado também, uma dos membros da família de Caio Viana Martins, sabe o quanto estamos trabalhando para que a memória desse jovem seja sempre relembrada. E, certa vez, caminhando por alguns lugares por onde Caio marcou sua história, a gente viu a necessidade de fazer uma obra literária para marcar para o futuro e que a posteridade pudesse ter acesso. Vimos com grata satisfação que o reconhecimento de todos os feitos deste jovem de 15 anos, ao ser reconhecido com uma grandiosa obra, conhecida de todos como o Estádio Caio Martins em Niterói, como essa grande avenida aqui em Matozinhos, que foi criada com o seu nome, e com outras tantas homenagens espalhadas pelo Brasil inteiro. O que nós vimos realmente nestas homenagens é o reconhecimento do feito daquele jovem que aos 15 anos declinou de uma frase muito importante: um escoteiro caminha com as próprias pernas.
se avaliarmos com precisão esta frase, iremos perceber que há muito mais que uma simples frase. E se hoje colocarmos em prática o conteúdo dessa frase para todos os jovens, independente de idade, saberemos que o caminho a seguir é aquele que, com intenção, com boa vontade e com desejo de chegar, certamente será alcançado. Um escoteiro caminha com as próprias pernas. Ele deu o exemplo. Basta agora que nós, todos nós, consigamos seguir e acompanhar para toda essa juventude brasileira. Os grupos escoteiros de todo o Brasil reverenciam esse jovem. Nós somos no Brasil mais de 150 mil membros registrados. E isto faz com que nós, criando esse multiplicador, possamos fazer chegar a cada jovem o sentimento de altruísmo do garoto Caio aos 15 anos, socorrendo seus amigos, seus companheiros e os passageiros demais daquele trem acidentado próximo de Barbacena. Quero agradecer imensamente à Prefeitura de Matozinhos, na pessoa de sua prefeita Zélia, a homenagem que hoje presta a esse jovem, no seu centenário de nascimento. Quando essa cidade completou 100 anos, nascia Caio Viana Martins. E hoje, aos 200 anos, uma senhora e jovial cidade comemora o seu centenário. Muito obrigado. E com o cumprimento dos escoteiros, eu desejo a todos um bom caminho a seguir. Sempre alerta. Agradecemos as palavras do senhor Inácio e convidamos a senhora Eunice Viana Martins para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Em nome da família de Caio, eu queria agradecer a prefeita Zélia, que colocou esse monumento aí para ele, para que a imagem dele continue sendo sempre lembrada, para as novas gerações que chegam terem um exemplo a seguir. Muito obrigada a todos. Agradecemos a senhora Eunice e convidamos neste momento o vereador Sargento Martins. Primeiramente, uma boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar aqui a nossa Santíssima Senhora Prefeita Zélia Alves Pezzini, na pessoa da qual eu cumprimento aqui todas as autoridades civis aqui presentes. Na pessoa do senhor Subtenente Santiago, eu cumprimento aqui a todas as autoridades militares aqui presentes neste momento. Em nome do senhor Ignácio Castanhon, eu cumprimento aqui a todos os escoteiros presentes aqui nesse momento, a todos que dedicaram a parte da sua vida para poder estar aqui presente neste momento. Antes de iniciar a falar, eu gostaria somente de agradecer a Deus pela dádiva da vida, porque sem ela e sem ele nós não somos nada. Falar de Caio Martins é falar da construção dos nossos jovens. Nós estamos vivendo um momento carente de valores morais. Nosso país passa por várias transformações e nós aqui na nossa cidade de Matozinhos, nós temos aqui presente um herói nacional, reconhecido internacionalmente pela Organização das Nações Unidas. E para mim, em 2019, foi um prazer enorme
ter conhecido aqui na cidade de Matosinhos o senhor Ignácio, através do qual está culminando hoje na inauguração deste memorial. Ainda em 2019, tive o prazer de conhecer o senhor Ignácio na realização de uma missa em homenagem ao aniversário de nascimento de Caio Viana Martins. E desde então nós temos trocado informações e foi feito o nosso pedido ainda em 2022, na gestão do nosso, eu falo, eterno presidente da Câmara, Márcio Antônio dos Santos, né? E foi aprovado por unanimidade aí a indicação que nós fizemos, com o apoio de todos os nobres pares, e encaminhada à prefeita para poder estar aqui hoje. Estamos aqui reunidos hoje em homenagem ao centenário de Caio Viana. Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho. Então aqui é o meu momento de agradecer a cada equipe do Executivo para que isso possa ter sido combinado, ter sido realizado. A equipe do Obras, a equipe da Secretaria aí de Segurança, porque sem o apoio do pessoal, isso aqui não estaria aqui hoje. Hoje pela manhã, quando eu passei aqui, tinha um senhorzinho cuidando e limpando aqui com todo o carinho. Então é um carinho enorme com o herói nacional que é da nossa cidade. Às vezes nós buscamos em revistas, em quadrinhos, heróis para que nós podemos nos inspirar. E aqui na nossa cidade nós temos um herói que nós podemos nos inspirar e a inspirar outros jovens. O lema do escotismo é educar para a vida. Nada melhor do que bons exemplos para poder educar para a vida. Nossos jovens precisam trilhar bons caminhos. E o escotismo está aí para poder preparar os nossos jovens para se transformarem em cidadãos de bem, para que esses cidadãos de bem possam transformar a nossa sociedade em algo melhor para que nós todos possamos viver. Então fica aqui meu agradecimento, senhora prefeita, por ter atendido a esse pedido, atendido a essa solicitação, para que nós possamos divulgar ainda mais a história de Caio Martins, né, esse herói nacional. De coração agradeço a senhora e toda a equipe da senhora que trabalhou para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos todos juntos aqui em homenagem a Caio Viana Martins. E, senhor Ignácio, eu gostaria de convidar aqui a todos os vereadores aqui presentes, por favor. Vou entregar para ele. Esperem vir aqui, por favor, os vereadores. Cadê o meu garotão que está aqui de shortinho de bermuda? Ele fugiu. Está procurando ele deu uma fugida, mas está aqui. Foi solicitado uma moção de aplausos ao senhor Ignácio Vilomar Castanon, pela sua dedicação em vida, que o senhor dedica a parte da vida do senhor em homenagem a esse herói nacional, nascido aqui na nossa cidade. Então é uma humilde homenagem da Câmara Municipal de Matosinhos para o senhor, aprovado por todos os vereadores aqui presentes e os que também não estão presentes. Meu muito obrigado por o senhor dedicar parte da vida do senhor a esse herói nacional que é nascido aqui na nossa cidade. Obrigado por divulgar a cultura da nossa cidade em âmbito nacional e internacional. Muito obrigado. Não tem palavras para poder agradecer ao senhor. Agradecemos as palavras do vereador Sargento Martins e convidamos a vereadora Jane Rosa. Cumprimento a prefeita Zélia Alves Pezzini, todo o grupo de escoteiros que nos agracia neste momento. Cumprimento todos os secretários e principalmente o povo matosinhense que se faz presente. E com toda certeza que serão os maiores agraciados. Abro espaço para cumprimentar os familiares de Caio Martins, a quem convido-os para que dê um passo à frente, para que eu possa pronunciar algumas palavras neste momento de extrema importância para vocês, para o nosso povo e principalmente para a memória.
para o conhecimento da nossa história local. Como não nos contaminar com a história de Caio Martins? Nasci em 1961 numa rua que se chamava Caio Martins. Nessa época não havia hospital na cidade e a gente nascia em casa. Depois de 26 anos, me casei e fui morar em outro bairro, alguns metros da casa de Caio Martins. Como não ter esse herói na minha vida? Minha função, professora. Então, esse assunto sempre foi pauta dos meus trabalhos na escola. E hoje, nessa tarde diferenciada, vou pronunciar algumas palavras dedicadas a esse herói. Quem é Caio Martins? Quem é Caio Martins? É um filho ilustre dessa terra, intitulado Escoteiro Padrão do Brasil. Imponente personalidade, reconhecida no cenário nacional, quiçá internacional. Orgulho, apreço, reverência são honrarias que depositamos hoje na inauguração desse merecido momento onde a cidade é presenteada com esse memorial. Através de conduta exemplar, desde menino demonstrou brio, coragem, valor. Feito grandioso, nosso herói realizou. Já residindo em Belo Horizonte, em atividade de escotismo, para São Paulo embarcou. Eis que a caminho o inesperado aconteceu. 2 trens se chocaram na estrada de ferro central do Brasil. Com conhecimentos do escotismo, intensa batalha travou e o jovem Caio muitas vidas salvou. Imortalizado pelo seu ato de bravura, fixado na memória do escotismo e do nosso povo, ele será sempre reconhecido. E agora, repito, com a construção desse memorial, resplandecente, a sua história, sua memória ficará viva no seu torrão natal, através do nome do seu filho herói, o notável, audacioso, imortal escoteiro Caio Viana Martins. Encerro as minhas palavras dizendo: o homem que não conhece a sua história, nem tampouco a preserva, impedirá que outros escrevam a sua própria história. Agradeço à prefeita Zélia Alves Pezzini a solicitação da construção desse memorial partiu também do meu gabinete no dia 14 de fevereiro de 2022, na intenção de que a nossa história local seja conhecida. Gostaria de ressaltar também nesse momento, e que faz parte que nós precisamos refletir sobre isso. Lá em 2022, organizei um concurso resgatando a nossa história, cujo tema era Caio Martins Viana. Qual surpresa! Poucas pessoas conheciam a sua história. Falo isso sem resquício algum, por saber que é uma verdade local. Talvez a culpa fosse nossa de não divulgarmos. Nesse concurso, 3 pintores, artistas da nossa cidade foram premiados. Alguns estão aqui presentes, não vou envolvê-los nesse momento, que é uma organização da Prefeitura Municipal, mas dirijo minhas palavras à prefeita Zélia Alves Pezzini, que fez e fará com que o nosso povo tenha, a partir de hoje, a
construção da sua história, da sua memória, e que possam, de fato, conhecer quem foi o nosso ilustre Caio Viana Martins. Muito obrigada a todos. Agradecemos as palavras da vereadora Jane Rosa e convidamos o vereador Carlos Henrique. Cumprimento a excelentíssima prefeita, Zélia Alves Pezzini, juntamente ao seu vice, novos vereadores. Gostaria de cumprimentar também a representante junto ao Paulo Biac aqui presente. Gostaria de cumprimentar a todas as autoridades militares. Também gostaria, em nome do Inácio, cumprimentar a todos os escoteiros aqui presentes. E não gostaria de forma nenhuma, e com a qual se faz bem notório, esquecer e cumprimentar aqui a família de Caio Viana Martins. Pôde ter um momento junto aos mesmos, dialogando, e um momento enriquecedor. Um momento que nos trouxe a lembrança, né, e está reconhecendo aqui, neste momento, e que fica eternizado. Fica eternizado nos 200 anos, nos 201, nos 202 e continuamente por um guerreiro nacional. Foi muito bem reforçado aqui que essas memórias não se podem perder. E dentro disso tudo, prefeita, eu gostaria de ressaltar que essa lembrança fica contínua em cada coração de cada matosinhense. Porque nós acordamos todos os dias e vamos para a luta, na batalha contínua de lutar em busca do pão de cada dia. E esse exemplo trago pelo mesmo com 15 anos de idade, que caminha com a própria perna. Foi me apresentado um livro aqui sobre a tradução dessa palavra, ou seja, lute, vai, em busca de todos. Isso é super importante, porque o matosinhense ele é acolhedor, o matosinhense ele abraça, o matosinhense ele caminha junto. E esse exemplo não só perpetuou aqui dentro da nossa cidade, como saiu ao quatro cantos do Brasil, como também é recordado e reforçado fora da nossa cidade. Então, não vou me delongar nas minhas palavras de forma nenhuma, mas eu só gostaria de pedir a todos que vamos, com essa força, levantar mais crianças, levantar mais jovens, adultos e adolescentes para entender que a comunidade precisa de caminhar junto. A comunidade precisa de abraçar como os escoteiros fazem, como nos traz essa memória, que possamos trabalhar em conjunto. Matosinhos é isso. O nosso matosinhense demonstra isso nos quatro cantos do Brasil, em parte nacional, o nosso guerreiro nacional. Então, em nome da família, eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao Carlos Martins Viana. Agradecemos as palavras do vereador Carlos Henrique e convidamos o vereador Ildeu Lopes. Boa tarde a todos e a todas. Também cumprimento a prefeita Zélia Alves Pezzini, como aqueles que me antecederam. E no nome dela eu quero convidar todas as mulheres presentes nesse evento. Cumprimento o senhor Vinícius Araújo, nosso vice-prefeito. Em nome dele eu quero cumprimentar todos os homens que estão aqui nesse evento. Também cumprimento todas as autoridades políticas, civis, religiosas, militares, etc. Eu gostaria de começar dizendo que o maior exemplo que nós temos que seguir é o de Cristo. Está escrito na Bíblia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Certo dia, ele estava fazendo esse discurso e um de seus discípulos, incrédulo, falou o seguinte: Senhor, mostra-nos o caminho. E ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quero dizer para todos vocês presentes nesse evento que depois de Jesus Cristo, Caio Martins é um caminho, é um legado que cada um de nós devemos seguir. Eu digo isso por causa dessa data que está aqui, porque talvez tem pessoas que ainda não atentou para isso. Dá licença, viu? A família do Caio Martins, o pessoal que está aqui presente. Está escrito aqui, ó, 1923-2023. Ou seja, são 200 anos de história. Nós todos estamos, nessa tarde, estamos reunidos aqui para homenagear alguém que nós nem conhecemos.
não tivemos o prazer de conversar com ela. Sabe por quê? Porque fez o bem, deixou legado. E cada um de nós que está aqui nesse evento está construindo uma história. Está trilhando um caminho que vai servir para bem ou para mal. Vai depender do exemplo que cada um de nós resolver deixar para aqueles que vai ficar depois de nós. Quero terminar, que eu não vou me delongar muito, para não ficar chato. Eu estou com a Bíblia aqui, a Bíblia eletrônica, no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, fala assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sabe por que nós estamos homenageando Caio Martins? Porque ele não desfaleceu, embora faleceu muito jovem. Mas o exemplo que ele deixou depois de 200 anos, estamos nós aqui para homenageá-lo. Isso é muito justo, isso é muito agradável, isso é muito bom. Que sirva, a história dele venha servir de exemplos para cada um de nós, como pai, como marido, como esposa, como filho, enfim, como vizinho, como seres humanos. Nós podemos melhorar a cada dia. Antes desse evento eu fui no supermercado BH, ouvi algumas pessoas dizendo: nossa, que coisa horrorosa, tem tantas outras prioridades, tem tantas coisas para poder fazer na cidade, eles estão preocupados com uma estátua dessa? Só quem está inserido nesse evento sabe o valor que isso aqui tem. Só quem está aqui agora homenageando Caio Martins sabe o valor que esse momento tem, porque eu costumo dizer nos eventos que eu vou, que eu participo, que atrás de um momento desse aqui tem muito sacrifício, tem muita lágrima. Sabe, fazer o bem às vezes dói, fazer o bem às vezes nos deixa mal vistos. Muitas das vezes nós somos até perseguidos por fazer o bem, mas a Bíblia fala que vale a pena. Fazer o bem é melhor do que fazer o mal. Só para encerrar, olha para mim, por favor, olha para mim. Guarda isso que eu vou falar. Fazer o bem só faz bem. Queria também, assim como o vereador Carlos Henrique e os demais, uma salva de palmas, não para mim, mas para Caio Martins, porque depois de Jesus Cristo, o exemplo que ele deixou para nós é nota 1000. Parabéns para Caio Martins. Obrigado, pessoal. Agradecemos ao vereador Rideu Lopes e convidamos o vereador Márcio Santos. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o senhor Ignácio, representando todos os escoteiros. Vamos falar só de Minas, não do Brasil, né, nesse momento. Prefeita Zélia Alves Pezzini, nossa ilustríssima e guerreira mulher, à frente da nossa cidade. Nosso amigão, vice-prefeito Vinícius Araújo, companheiro da Zélia. Nosso vereador Sargento Martins, Rideu Lopes, Jane Rosa, José Miguel, Carlos Henrique Cacá. Cumprimentar também o assessor da nossa deputada Nayara Rocha, Antônio Divino de Souza, nosso eterno prefeito. A assessora do Paulo Biac, qual é o seu nome? Carol, representando o nosso deputado estadual Paulo Biac. Queria cumprimentar todos os familiares aqui do Caio Martins, todas as autoridades presentes, todos os cidadãos matosinhenses, todos os secretários e parabenizar, né? Uma cidade sem história é uma cidade vazia. E queria, é tão gratificante fazer parte desse momento, onde a prefeita olhou com carinho e, prefeita, nota 1000, viu? Nota 1000 mesmo, maravilhoso. Matosinhos precisa disso, gente. A gente não pode deixar apagar a história da nossa cidade, porque através de histórias é que tudo que hoje que a gente vê, a gente respira, está acontecendo, né? Estou muito feliz aqui representando a Câmara Municipal, fui convidado. Isso não tem preço, Zélia, é uma coisa assim que para muitos é irrelevante, mas a história de cada um, como o vereador Rideu Lopes falou aqui, é nós que construímos nossa história, né? Ou bem ou mal. E o Caio Martins, desde novo, ele foi solidário, foi uma pessoa que deixou de cuidar da própria vida para cuidar do próximo. Isso que falta na gente, empatia. Se a gente tivesse mais empatia, o mundo seria diferente. Parabéns, prefeita, mais uma vez. Deus abençoe a cada um de vocês por essa construção e todos os responsáveis envolvidos. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do vereador Márcio Santos e convidamos neste momento o vice-prefeito Vinícius Araújo. Boa tarde a todos. Boa tarde, nossa prefeita, essa mulher de muita fibra, guerreira, prefeita Zélia. Eu tenho o prazer de servir, trabalhar ao seu lado. Senhor Ignácio Castanhon, representando o escotismo não só de Minas, mas de todo o nosso Brasil, tão imenso, gigante. Dona Eunice, todos os familiares, o saudoso Caio Viana Martins. Através da prefeita, cumprimento todas as mulheres presentes. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa os vereadores Martins, Ildeu, Cacá, Jane Rosa, Marcinho e José Miguel. E também nosso companheiro Dr. André, que não pôde estar aqui, mas deixou, pudesse ser registrada a presença dele. Cumprimentar também de forma muito especial nosso eterno prefeito, Dr. Antônio. Nossos agradecimentos pelos 8 anos de trabalho prestado à nossa cidade. Você, frente ao nosso município, recuperou a dignidade da nossa cidade, da administração pública. Parabéns, você que serve muito bem, continua servindo muito bem a nossa cidade. Também da Carolina, representando o nosso parceiro. Matozinhos hoje tem um representante em Brasília. Somos muito bem representados pelo deputado federal Paulo Biak. Leve o nosso abraço ao deputado que está em viagem, não pôde estar neste momento, mas tenho certeza que estará em outros. E a todos os presentes, matozienses, e também os que não são de Matozinhos, mas que de forma muito grata para todos nós, dedicou uma parte deste sábado tão bonito para prestigiar, se sintam em casa, se sintam na cidade de cada um de vocês. Prefeita, serei muito breve, só mesmo para parabenizar toda também a Secretaria de Obras, que desenhou esse projeto tão lindo, o Fernando também, que dedicou seu tempo e o talento aqui para a construção. Que esses 2.500 carros que passam nesta avenida aqui por hora possam levar um pouquinho de Caio Martins por onde forem. Nós possamos amar e servir o próximo cada vez mais. Acho que nós estamos precisando um pouco mais disso para a gente conseguir construir uma sociedade que a gente tanto precisa, de estar amando e servindo ao próximo. Também nosso Magalhães, comandante do TG, e todos os atiradores, nosso muito obrigado. Então, Matozinhos completando 200 anos, uma programação muito especial e que convidamos a todos para prestigiar esse momento tão importante da nossa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe e acompanhe a todos. Boa tarde. Agradecemos as palavras do vice-prefeito Vinícius Araújo e convidamos a prefeita Zélia Alves Pezzini para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o senhor Ignácio Castanhon. Muito obrigada pela sua presença, por ter nos recebido tão bem lá em Juiz de Fora. Nossa gratidão. Senhora Eunice, e demais familiares, nosso carinho, nossa gratidão por estarem conosco aqui nessa tarde. Muito obrigada. Meu vice-prefeito, Vinícius Araújo, muito obrigada pelo companheirismo de sempre. Nosso querido, eterno, sempre prefeito Antônio Divino, nosso grande parceiro, continue caminhando conosco nessa jornada que não é nada fácil, mas se torna mais amenizada com sua sabedoria, com seu conhecimento. Muito obrigada. Representante, o Antônio Divino também é representante da nossa querida deputada estadual Nayara Rocha. Ele é assessor dela e está aqui representando também. A nossa querida Carolina Nogueira, assessora do nosso querido deputado federal Paulo Biak. Deve a ele nosso carinho, nossos eternos agradecimentos e nossa eterna gratidão. Sargento Magalhães, do TG, com todos os seus atiradores, obrigada. Fanfarra Municipal sob o comando de Wenderson Paulo Chocolate. Subtenente Santiago, 3ª e 4ª Região da Polícia Militar de Matozinhos.
Vereadores, Sargento Martins, Jane Rosa, Carlos Henrique, Deu Lopes, Márcio Antônio, José Miguel, muito obrigada aí pela presença de vocês. Secretária de Educação, Daniela Taveira, chefe de gabinete, Fabiano, secretária de Desenvolvimento Social, a nossa querida Rose, nossa querida secretária de Desenvolvimento e Obras, nossa querida Pâmela, que está aqui ao meu lado, secretária de Controladoria Geral do município, Rafaela Alves, que também está aí, Grupo Escoteiro Chuí, Oiapoque, 144 MG, muito obrigado. Secretário de Defesa Social, Aguinaldo Pereira, muito obrigada. Grupo Escoteiro do Senhor Guardião da Mantiqueira, 160 MG. Distrito Lobo Guará, Região Escoteira de Minas Gerais e queridos matosienses e convidados que aqui se encontram nessa tarde. É com muita alegria que celebramos hoje o centenário de nascimento do escoteiro padrão Caio Viana Martins. Inauguramos o Memorial Caio Martins, um marco histórico no seu centenário que comemoramos com muita honra e reconhecimento do escoteiro que caminha com as próprias pernas. Quem conhece a trajetória de vida de Caio Martins sabe dos feitos desse jovem, tido como um exemplo para todo o movimento escoteiro do Brasil. Como foi dito, né, nasceu em Matozinhos, até hoje, onde ele nasceu, na Avenida Santa Terezinha, o prédio que ele nasceu encontra-se, graças a Deus, de pé, né? E é uma honra para quem passa ali na Avenida Santa Terezinha saber que Caio Martins nasceu logo ali. Então, como vocês todos já sabem um pouco da história dele, né? Caio, na época do acidente, ele recebeu uma forte pancada na região lombar durante o choque, que mais tarde revelou-se mortal. Mas, mesmo assim, ele persistiu em ajudar os outros escoteiros que estavam feridos. Pela sua coragem e determinação, Caio Martins foi reconhecido como exemplo a ser seguido e nos deixa um legado de valores, de solidariedade, de desprendimento e, sobretudo, de amor ao próximo. Até hoje, Caio continua inspirando escoteiros com sua história de bravura e coragem. Em nossa cidade, ele foi homenageado com o nome em uma avenida, que é essa avenida que termina aqui no Memorial, Avenida Caio Martins. E agora a grande homenagem dele está sendo nesse memorial que hoje inauguramos. Matozinhos se orgulha de seu filho, sua gente se sente honrada em tê-lo como conterrâneo. É isso aí, gente. Então nós temos que preservar a memória, a história de nossa cidade. Estamos aqui hoje inaugurando esse memorial maravilhoso, vocês vão ficar encantados e emocionados quando encerrarmos esse citinho aí, que vocês vão ver que maravilha que está o memorial dedicado ao nosso querido Caio Martins. Eu preciso, nesse momento, também fazer alguns agradecimentos, aproveitar essa oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar o dom da vida. A senhora Eunice, né, e demais familiares, né, que vieram de Belo Horizonte, vieram de outros lugares também, nos honrar aqui com sua presença, com suas presenças. Ao senhor Inácio, né, Castanon, veio de Juiz de Fora nos prestigiar, né, e ele nos contagiou, né, com a história tão inspiradora de Caio Martins. Muito obrigada, viu? Aquele momento lá em Juiz de Fora foi gratificante e emocionante. Muito obrigada. Ao vice-prefeito Vinícius pela parceria de sempre, aos nossos queridos vereadores e vereadoras, Jane Rosa, pela parceria, pelo carinho, né, para com todos os nossos projetos, ao nosso sempre prefeito Antônio Divino, nossa gratidão sempre, aos nossos secretários, em especial eu queria chamar uma atenção para Fernando, o nosso secretário de Planejamento, de Administração e Planejamento, ao qual eu peço uma salva de palmas. E todos os servidores que com ele fizeram com que esse momento de hoje chegasse. Fernando, desde o início, ele abraçou a causa. Você se lembra, senhor Inácio, que esteve no gabinete e ele falou assim, pode deixar comigo. E ele foi atrás de Jéssica. Cadê Jéssica? Chega aqui, Jéssica. Fernando, por favor.
vocês não mediram esforços, né, juntamente com todos que concretizaram esse momento maravilhoso, vocês não mediram esforços. Ela foi a idealizadora do projeto, do memorial, e Fernando, até o momento final, Fernando esteve à frente, juntamente com demais outros servidores do município. Né, as pessoas, os pedreiros que aqui vieram, deram acabamento, né, esse memorial maravilhoso. Então, Fernando, uma salva de palmas para você, para a Jéssica e para todos que vestiram a camisa e vestem a camisa da administração. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Vocês brilharam. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que aqui está conosco aqui nessa tarde, a nossa gratidão, o nosso carinho e as bênçãos de Deus para cada um. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da senhora Zélia Pezzini e antes da inauguração do memorial, convidamos o senhor Inácio Castanhon e a senhora Eunice Viana Martins para receber das mãos da prefeita e do vice-prefeito Vinícius Araújo uma homenagem da Prefeitura de Matozinhos. Uma pequena homenagem se entrega pela prefeita e pelo vice-prefeito Vinícius Araújo ao senhor Inácio e à senhora Eunice, familiar do nosso homenageado hoje, representando aí então a homenagem da Prefeitura de Matozinhos e reconhecimento ao legado de Caio Viana Martins. Bom, antes de seguirmos com o descerramento aqui desse memorial, eu preciso explicar um pouco sobre essa obra. Caio Viana Martins é retratado na arte do monumento do memorial como um pássaro. A linguagem abstrata dessa escultura moderna revela uma personalidade acolhedora, evidenciada em atitudes que fizeram a diferença e contribuíram para o bem-estar social. A comparação com uma ave demonstra, talvez, uma ação solitária do indivíduo, que ao dispersar os grãos e sementes é capaz de garantir a diversidade e a vida de ecossistemas. Contudo, ao depararmos com os efeitos sobre a coletividade, fazemos uma alusão a Caio Martins, diante da sua postura mobilizadora para salvar vidas. Mesmo diante da sua fragilidade e pequenez, foi capaz de transpor barreiras e o próprio limite para defender um bem comum. Caio Martins foi um jovem destemido, de caráter extremamente humano e benevolente, cujo legado se perpetua como exemplo. Ele foi protagonista no seu tempo, reportando com excelência os valores familiares aprendidos, representando o escotismo como um líder nato, empreendedor e consciente de seu papel na sociedade.
O monumento foi idealizado por Fernando César Fonseca, o projeto desenvolvido pela arquiteta Jéssica Lopes e executado pela Oficina das Artes com apoio dos pedreiros, responsáveis pela instalação José Henrique de Paula e Abelardo José da Silva. Por favor, prefeita Zélia e a senhora Eunice, a gente gostaria de convidá-los para vir à frente para fazer o encerramento aqui do monumento, por favor.
gostaria de convidar, por favor, todos os escoteiros que estão presentes aqui, para a gente poder tirar uma foto, por favor. Vamos reunir todos aqui na frente do monumento.